Olá, uma excelente tarde para você. Placar Horizonte está no ar agora com muita alegria. A gente chega para falar da derrota da seleção brasileira. Eu avisei, hein? Em jogo contra o Paraguai, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Primeira derrota do técnico Dorival Júnior no comando da seleção. Tem ainda jogos da Copa do Brasil desta quarta-feira. Tem grandes decisões nessas últimas semanas, hein? As últimas informações sobre Atlético e Cruzeiro. E não vai parar por aí, não. Também tem homenagem aos atletas do Minas Tênis Clube, que representaram o Brasil nas Olimpíadas de Paris. Tudo isso e muito mais para você. Vem com a gente porque tem muita coisa boa. Boa demais aqui no seu Placar Horizonte. Você pode acompanhar o nosso programa no tradicional canal 30.1 na TV aberta. Também na Vivo TV, canal 513 e a grande novidade que é na ValeNet, canal 159. Lembramos mesmo que tem lá no YouTube. Se você não está conseguindo aí sintonizar, vai lá no YouTube rapidinho, compartilha essa informação, inscreve lá no youtube.com/placarhorizonte. Nosso programa também está ao vivaço no youtube.com/canal TVH. Agora, se você quer interagir conosco pelo WhatsApp, é muito fácil também. Vai sair aqui na tela, ó, 97166-9238. Manda pra gente o que você quer ver aqui no seu Placar Horizonte, que a gente vai colocar tudo aqui. Inclusive, pode mandar também a sua mensagem de áudio, tá? Até 30 segundos, tá, gente? 30 segundos, falando se você está satisfeito com a seleção brasileira. Agora eu quero fazer uma pergunta. E Instagram, já está seguindo a gente lá? Não? Não acredito. Corre lá agora, é o @Placar Horizonte. Tem muita coisa boa, tem muito corte legal. E por falar em corte, tem gente que tá bravo aqui. Tem gente que tá nervoso aqui. Tá até com um objeto na mão ali, um objeto bem identificado. Seja bem-vindo, Vanderlei, que quer mandar uma mensagem para os jogadores da seleção brasileira. Seja bem-vindo. Aí, aqui para vocês, ó. Você, telespectador, um abraço mais uma vez. A nossa equipe maravilhosa aí. Tamo junto. Mais um Placar Horizonte. Para o telespectador, um abraço, um beijo, um carinho. Para os jogadores da seleção brasileira, abre o olho. É isso aí. Olha o Mateusão aí na área de novo. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa tarde, né, para todo mundo. A gente fica até meio perdido no rumo depois da coça de ontem, que perder para o Paraguai é uma verdadeira coça para a seleção brasileira. E o homem aqui do lado tá bravo, viu? Vamos ter que segurar ele aqui. Tá nervoso. Se soltar ele ali no aeroporto para receber os jogadores, o bicho pega. Situação difícil mesmo. Então nós vamos começar falando da seleção brasileira que perdeu para o Paraguai. Eu vou repetir, hein? Perdeu para o Paraguai. Terça-feira por 1-0. Jogo que o Brasil pouco ameaçou a seleção paraguaia. Tá na tela, né, gente? Vamos olhar essa vergonha de ontem. Ô, Vanderlei, você tá bravo aí? O que você achou da partida? O que você achou do jogo? Olha o gol, ó. Aí, ó, eu ontem falava que aquela escalação, para mim, não era bem-vinda. E na hora que tomou o gol, ele já tinha que ter modificado. Ele esperou para terminar o primeiro tempo para fazer algumas modificações. Mas, claramente, estava julgando errado o time. Né? E eu falei duas coisas ontem. Que não podia deixar o Rodrigo do lado direito, que o forte do Rodrigo é do meio para o lado esquerdo. Sim. Né? E também tinha falado sobre o Vinícius Júnior, que ele não consegue. Por quê? No Real Madrid, o Real vai para cima da equipe e ele é lançado em profundidade. Então o drible dele é de velocidade. Ontem tinha dois caras marcando. Se ele toca na frente, o outro antecipava. Então, realmente, o Brasil... Aí a entrada do Luiz Henrique deu uma melhora, mas sabe aquele negócio de você jogar para os cocos? Já ouvi essa. Porque aí o Luiz Henrique driblava, jogava na área. Aí o zagueiro cabeceava. O que falta na seleção brasileira? Coletivo. Nós não temos coletivo. Qual que é a maneira mais fácil de transformar o coletivo? Colocar alguns jogadores que jogam juntos, paralelos, né? Você botar dois jogadores. Então, a melhor maneira de jogar essa seleção, vamos ver se na próxima, é convocar jogador brasileiro. O William ontem tinha que entrar. O Danilo estava cansado. Então, o futebol, o time... E quem viu ele dar a entrevista, ele está pressionado, tá? Bastante. Ô Matheus, aquele gol do Brasil ali é uma vergonha. Segunda bola, ninguém marca a seleção com tantos nomes de qualidade do Brasil. E o futebol ontem, pífio, mais uma vez. Nós falávamos no programa de ontem
que era até temeroso, né? O Dorival falando, nós estaremos na final da Copa do Mundo. Se bobear, não vai nem para a Copa. Eu acho que não ir para a Copa é até difícil, né? Só não vai para essa Copa quem não quer. Porque você coloca aí uma multidão de seleções, principalmente aqui são 6 seleções que classificam direto, né? Sim. Ainda tem mais um da repescagem. Então, só se você fizer um esforço enorme para não ir na Copa que você consegue. Peraí. Você falou, que repete essa frase última. Um esforço enorme para não ir. Mas está fazendo, Matheus. Demais. O problema do Brasil é 2 pontos. Antes de eu falar a minha opinião, eu queria responder sua pergunta sobre o gol. Não tem como sofrer um gol daquele jeito por causa de um jogador que sequer conseguiu dominar a bola, que ele ainda teve espaço de reorganizar o seu erro do domínio, puxar e fazer a finalização. Falta, se você joga com 2 volantes, ou pelo menos, teoricamente, você joga com 2 volantes, pelo menos um tem que estar bem fechado ali na entrada da meia-lua, bem naquela quininha entre a área e a meia-lua. Ele tem que ficar fechado nessas bolas, porque quem comanda a defesa na parte ali, em jogadas aéreas, na segunda bola, quem comanda a defesa são os volantes, teoricamente, pelo menos o primeiro volante. Tanto é que o Bruno Guimarães estava ali e acabou tomando o rapa, por causa de ser muito afobado. Outra coisa que eu acho também é que uma coisa que tinha antigamente e hoje não tem é o seguinte, a partir do momento que você veste a camisa da seleção brasileira, você está no mesmo patamar do que o seu companheiro do lado. Ponto. Não me importa se o meu ponta esquerda vai pegar e vai disputar a bola de ouro e eu ali na ponta direita sou um mero coadjuvante. Não. A partir do momento que você vestiu a camisa da seleção brasileira, tem que haver um entendimento de todos estarem no mesmo nível e todos jogarem para todos. É uma questão que foi muito pegada depois do jogo ontem, um coletivo do Brasil. Por quê? Eu vou falar mais precisamente pelo lado esquerdo. Não sei se vocês estão nos acompanhando, vocês dois também vão concordar comigo. Se a gente tem um Guilherme Arana na lateral esquerda, não estou discutindo se o Guilherme Arana tem que ser titular ou não, se Renan Lodge é um bom jogador ou não para estar no lugar do Guilherme Arana. Vamos colocar as peças que a gente tem. Guilherme Arana de titular. Se o jogo que fez o Guilherme Arana ir para a seleção brasileira é infiltrando até na linha de fundo, usa ele assim. Mas tem o Vinícius Júnior do lado. Mas como você bem disse, o Vinícius Júnior ele é um jogador que sabe driblar, mais até do que o próprio Arana. E muitas das vezes a gente via, principalmente no primeiro tempo, o Arana indo até na intermediária, pelo corredor, depois fazia infiltração como se fosse um jogador de ponta e deixava o Vinícius Júnior sozinho na ponta esquerda. E isso que, na minha opinião, é o maior problema. O Vinícius Júnior ele tem mais categoria para sair da linha de fundo e vir para a entrada da área, receber essa bola, fazer a parede pro Arana escorregar ali até na linha de fundo e fazer o cruzamento, do que o vice-versa, do que o contrário, que era algo que o Arana fazia. Ele tá perdido. O Arana muito perdido ali na lateral esquerda da seleção. Já havia falado isso o próprio Arana em alguns jogos anteriores, que é difícil devido à velocidade e o posicionamento do Vinícius Júnior. Só que quando você vai enfrentar um jogador ou um time totalmente mais fraco do que o seu, que no caso o Paraguai, a gente não pode discutir, por mais que o Paraguai tenha evoluído, você tem que usar a melhor arma. E a melhor arma é o drible do Vinícius Júnior, encostando com o Rodrigo. Aí tem um negócio. Aí tem um negócio muito importante que a gente precisa analisar. O nosso querido Dorival Júnior, ele teve tempo, né? Está tendo um tempo interessante, porque já teve aquela questão anterior, o campeonato anterior. Vamos ver então qual que é a avaliação do Dorival, até para a gente entrar nesse tema de uma forma mais profunda, né? O que o Dorival falou sobre a partida de ontem, também sobre o trabalho que ele tem desempenhado no comando da seleção brasileira. Deixa o Dorival falar e depois a gente vai entrar mais nesse assunto para a gente ficar mais prático aí. A partir do momento que sofremos o gol, nós nos perdemos e tudo aquilo que vinha sendo construído até o final da primeira etapa, nós acabamos deixando e abrindo mão daquela condição que nós vínhamos tendo.
Nos faltou, sim, nos faltou muita coisa. Hoje eu sinto, sou responsável por isso. Não quero aqui penalizar atleta nenhum. Eu acho que nós temos que trabalharmos e entendemos que nós precisamos de muito mais para que possamos chegar ao nível que todos queremos. Nós estamos buscando a todo custo. Não é simples, não é fácil, é trabalhoso, mas nós temos que intensificar para que encontremos rapidamente esse caminho. Dorival falou que não quer, o Vanderlei, responsabilizar atleta, o outro, mas o Danilo, lateral, falou, o Vini Júnior está começando agora. Foi mau colega, na minha opinião. Mas ele está certo, não tem que penalizar agora os jogadores, não? É um conjunto, a responsabilidade é toda dele mesmo? Não, penalizar eu não seria a palavra. Responsabilizar, né? Você chamar cada um e responsabilizar pelo que aconteceu no jogo. Por exemplo, o Bruno não pode tomar um drible daquele na frente da área. Então, isso tem que estar bem justo, né? E eu acho que, como eu disse, o jogo ontem precisava de um apoio pela lateral, então o William era essencial no jogo. A direita da seleção brasileira ontem estava muito complicada, porque o Danilo não dá conta mais, né? A direita da seleção brasileira ela está complicada desde a saída do Maicon, vamos ser sinceros. O Maicon, depois dele, tinha o Daniel Alves, mas sempre que precisava do Daniel Alves também na seleção brasileira, pouco fazia. Era mais um jogador de bola parada do que um jogador de velocidade pelo corredor. Então o Brasil, ao meu ver, parece que desaprendeu a jogar com seus laterais ofensivos. Infelizmente, o Brasil está muito monótono nessa parte, muito mecânico. A gente não vê os laterais totalmente ofensivos mais. A respeito do Danilo, para mim, nunca foi aquele jogador, ainda mais para ter uma abraçadeira da seleção brasileira. Fez muito feio em falar realmente e dar nome aos jogadores. O Dorival fez certo, que para as câmeras, vamos manter a responsabilidade minha. Eu sou o comandante da seleção. Agora, dentro do vestiário, ele tem um pulso firme e falar, Vini, eu quero ser mais leve, tocar mais a bola. O Brasil falta tocar a bola. Ontem o Brasil teve 4 a 5 lances de pura individualidade, tentando passar no meio de 2 e mais um jogador na sobra da marcação. Não pode ser assim. Não, com certeza não pode. Já que você está falando do Vini, vamos dar aspas para ele aqui, porque ele também falou sobre esse jogo de ontem. Abrindo aspas, sei do meu potencial, do que posso fazer pela seleção. Claro que está sendo um processo muito complicado, porque quando a confiança não vem, os gols não vêm. Acaba complicando mais. Estou focado em fazer o melhor ao meu país. Estou com a cabeça focada em ajudar. Nem sempre vou fazer gols. Não é tão fácil quanto parece. Sei da minha confiança. Sei que de tudo que represento. Deixa eu só chegar um pouquinho para o lado aqui. Eu estando melhor, vou dar mais tranquilidade aos demais. E aí? Só que é o seguinte, essa primeira frase dele, nem sempre eu vou fazer gols. Nem sempre vai fazer. Só que aí cai naquilo que eu te falei, se ele chama a responsabilidade de dupla marcação para o meio da área e deixa um corredor livre para outro companheiro chegar, é uma solução. E ele continuou falando aqui, os jogos na Europa são mais rápidos do que aqui. A bola chega mais rápido por conta do campo. Temos que nos adaptar para jogarmos da melhor maneira para ganharmos os jogos. Ganhando, teremos mais tranquilidade para jogar diferente. É isso. Quero pedir perdão à torcida. Sei que é um momento complicado, mas queremos apenas evoluir. É o seguinte, Ailton. O time do Paraguai jogou com 2 linhas de 4. Foi. Não adianta só o drible. O drible ele tem que ser direcionado. Você tem que driblar para poder ser de 1 virar 2, para você achar um outro companheiro em condição de jogar. Então, como joga 4 com 4, uma linha de 4 e 4, ele não tem como jogar. Não adianta ele querer driblar, não é driblar. O Brasil precisa de um conjunto, o time não está sabendo jogar junto, essa é a verdade. Se o time, a hora que criar uma liga, vai ser outra equipe.
que está dando liga mesmo? Essa parceria aqui do Seu Placar Horizonte com a Tontri Esporte. E nós temos uma super novidade para vocês. A parceria da loja Tontri Esportes vai sortear vários produtos esportivos. Dessa semana é um par de luvas de boxe, tá aqui ó, boxe ou Muay Thai, para você que quer praticar o esporte ou quer incentivar alguém para praticar. É muito simples, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Siga as regras de publicação e boa sorte! O sorteio dessa semana será divulgado na sexta-feira. Não se esqueça de seguir o @Placar Horizonte e o @canal TVH. Participe, não fique fora dessa. Olha só que prêmio bacana e pode ser seu. Participe conosco também pelo WhatsApp. Manda sua mensagem. Você gostou do Brasil? Eu não gostei, não. 97166-9238. Mande a sua mensagem para cá, dê a sua opinião. A gente vai ler tudo aqui, ó. Dá meu passinho para o lado aqui para ler a mensagem do Zé Newton. Bom dia, amigos. Eu sempre disse que Vini Júnior não tem bola para disputar o título de melhor do mundo. Vocês viram que eu sempre tinha razão. KKKK. Pois agora todos estão vendo. Só reclama. Belíssimo camisa 8. Que horror. Tá bravo um homem? É, Zé Newton. Não tem jeito de ir contra você, não. Próximo. Aldevon Machado. Boa tarde, bancada. Uma seleção que tem uma defesa fraca e um meio de campo ruim. Paquetá, articulador horrível. Vai ganhar de quem? Abraços do Devon e do Dudu, futuro craque do América aí, ó. Rosa América, lá do São Geraldo. Aelton em bancada, boa tarde. Meus parabéns hoje para vocês, pois a seleção brasileira não está merecendo mesmo. É a nossa querida Rosa América, ela está certíssima, viu? Pelo amor de Deus. Difícil. Vicente Paulo, seleção brasileira está parecendo o time do Atlético. Jogadores com salários altíssimos e futebol muito abaixo. Tá certo também, né? A gente não pode dizer outra coisa. Motoboy Cristiano, o homem mais sortudo do universo. Abraço, viu, Cristiano? Boa tarde a todos. Essa seleção deve ser toda reformulada, dar oportunidade de verdade para quem atua no Brasil e queira vestir a amarelinha. É o nosso amigo Motoboy Cristiano. Tem sentido, né? Tem um fundamento nisso aí. Bem, e nessa terça-feira nós tivemos mais jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A Colômbia venceu a líder Argentina por 2-1. É o Rames Rodrigues arrebentando e está na tela. O Chile foi derrotado pela Bolívia também por 2-1. O Equador venceu o Peru por 1-0. E Venezuela e Paraguai empataram aí no 0-0. Vocês viram esse jogo da Argentina aí, que foi um pouco mais cedo? Eu vi. Jogaço, hein? Não, era para ser 3 o Rames acabou com o jogo. Né? E a Colômbia jogou muito bem, né? Teve 3 chances de gol claríssimas. Mas... O goleirão machucou, o Vargas foi lá e pum. Eu gostaria de comentar isso aí, igual aconteceu contra o América. Contra o Santos, Quando o jogador não machuca na dividida com o jogador... Quer dizer, se você divide com um atleta e ele machuca, e você aproveita disso aí para fazer, eu acho que é fair play. No caso, o Vargas nem encostou nele, ele machucou sozinho, igual aconteceu contra o América. Foi. Eu acho que tem que fazer o gol, na minha opinião. Não é falta de fair play, não. Concordo com você. O jogador não foi atingido por ninguém. Não foi. Se era uma dividida, né? Ele machuca na dividida, aí eu considero fair play, mas nesse caso não. Porque a bola ainda estava em disputa. Exatamente. E o jogador estava em cima do lance. Né? Porque, por exemplo, se fosse ao contrário, né? Se o jogador vai deixar de fazer um gol, não vai. Né? Se o atacante perde a... Vamos supor que o atacante drible o goleiro, quando ele vai chutar, ele quebra. O goleiro vai lá, com certeza vai tirar a bola também. Você acha que vai dar o gol pro... E o nosso Placar Horizonte, vamos falar agora do Atlético, que tem um jogo importante amanhã contra o São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final, Copa do Brasil. O Milito volta a ter à disposição nessa quarta-feira os atacantes que estavam servindo as suas respectivas seleções e voltam a Belo Horizonte. Guilherme Arana e Alonso chegaram na parte da manhã. O Alan Franco e Eduardo Vargas vão chegar no fim do dia e não devem participar do treino dessa quarta, que será 4h30 da tarde. O que vocês acham e o que vocês esperam desse jogo contra o São Paulo? Vou começar agora com o nosso amigo Matheus. Como foi no jogo de ida, vai ser um jogo difícil, sem sombra de dúvida. A gente fala da equipe do Atlético, que tem o retorno do Arana e do Alonso. Mas a gente já sabe também que o Lucas vai estar disponível também pela equipe do São Paulo.
e pode pegar um lado cansado da seleção da equipe do Galo. O Alonso, que estava na sua seleção, jogou bem em todos os tempos ontem, assim como o próprio Arana, e sempre focado para o lado esquerdo do Atlético. O Lucas caindo ali pela velocidade, teoricamente mais descansado do que o próprio Arana e também o Alonso, por causa dos minutos que jogou. Então, a gente já começa, pelo menos, na teoria, a acender um alerta de como vai ser esse setor esquerdo da equipe do Atlético, porque sempre cai, né? Arana e Alonso. O Arana sobe, o Alonso faz a parede ali para ficar acalmando e outras coisas mais. Aí o Lucas vem um pouco mais descansado, não sei, pode ser um problema. E lógico, né? Gramado fica aí aquém para a gente descobrir amanhã como vai ser. Vai ser um bom jogo, um jogo equilibrado. Mas dentro de casa o Atlético consegue vencer, na minha opinião, e avançar na Copa do Brasil. Os reforços chegaram, Vanderlei. E aí, dá para animar? Olha, é um jogo extremamente de suma importância para o Atlético, né? O Atlético tem que ganhar. Sabe por quê? São 5 jogos para ganhar o título, né? E 9,5 milhões no bolso, né? Pois é, 5 jogos. Quer dizer, você tem que se sacrificar, se dedicar a 5 jogos para você ser campeão. Sim. Então, eu acho que vale a pena o sacrifício. É muita conversa. Eu acho que o Milito vai ter que, além da equipe profissional que vai analisar a condição física de cada atleta que vai chegar, se corre risco, hoje existe esse, né? Como nós conversamos, de você analisar a parte corporal do atleta. Então, fora isso, vai ter que ter a conversa. Você aguenta? Você aguenta os 2 tempos? Então você vai entrar, se você não aguentar, você pede para sair. Tem que ser assim. Porque quem jogar vai ter que dar o que tem que dar. 100%. Pois é, e o Atlético tem ainda mais um fator que pode ajudar no jogo dessa quinta-feira. No histórico recente do confronto entre Galo e São Paulo, já se passaram quase 8 anos sem vitórias do tricolor paulista sobre o Galo em Belo Horizonte. A última derrota do Atlético diante do São Paulo na capital mineira ocorreu em 27 de novembro de 2016, no Independência. Isso entra em campo, Matheus, ou é só folclore? Na hora que a bola rola, não tem nada disso? Entra em campo. Entra em campo porque eu estava lá no Morumbi e todo mundo ao lado, alguns torcedores, algumas imprensas, veículos de comunicação ali também na tribuna falavam: agora a gente consegue não perder do Atlético, agora a gente consegue quebrar esse tabu. O Atlético foi lá, fez o gol na Bacia das Almas e foi um banho de água fria. A gente sentiu ali dentro do Morumbi que foi um banho de água fria, que parecia que, pô, o Atlético é a pedra no sapato mesmo. Desde aquele jogo na Libertadores, o Atlético continua sendo a pedra no sapato. Então entra pelo menos em certos momentos, quando você vai terminando o jogo, nos minutos finais, quando o tempo joga contra você, acaba que você pensa um pouco nisso sim. Quem fala que não entra, quem não pensa pelo menos 1 segundo nesse retrospecto ali dentro do campo, pelo menos até na reta final, tá mentindo. Eu pude ver realmente, através da imprensa ali, que pelo menos os torcedores e a imprensa sentiu. Aquele gol no final ali do Atlético fez uma diferença muito grande. Ah, mas teve parada, teve treinamentos, teve data FIFA, mesmo assim o psicológico ainda ataca um pouco. Essa superstição aí, você acha que ela vai estar permeando esse jogo, Vanderlei? Você acha que vai valer tanta coisa essa Copa do Brasil que São Paulo vai esquecer tudo isso aí vai para cima? Não, eu acho que ontem eu te falei, nas últimas 7 vezes que o São Paulo decidiu, quando ele perdeu em casa e teve que decidir fora, ele ganhou. E o Atlético não perdeu para o São Paulo nenhuma vez aqui. Isso. Então vai ser um jogo que... apertado, né? Vai ser um jogo, assim, de sabedoria, de inteligência, de expertise. É quem souber lidar naquele momento crucial ali, vai levar vantagem. E eu falei 5 jogos, Ailton, mas dos 5 jogos, 3 importantes. Sabe por quê? Sim. 3 dentro de casa, que são os mais importantes. Verdade. Então, assim, vamos torcer para ficar empatado o jogo,
fica 0-0, que não tem problema. Aí é bom para os dois. É bom para os dois. E ontem o goleiro Everson completou 4 anos de Atlético com a camisa do Galo, hein? O goleirão tem 255 partidas, sendo 106 sem sofrer gols. Ele conquistou 7 títulos, uma marca muito importante, 4 mineiros, uma Copa do Brasil, um brasileiro e uma Recopa do Brasil. E quase uma Libertadores, hein? Quase. O Everson já está entre aí os maiores goleiros do Atlético, Matheus? Em questão de números, pode até estar, mas questão de histórico, não. Tanto é que a prova viva é que o Everson sempre vive na boca dos torcedores. Jogo totalmente positivo, jogo começa a criticar. Tem que ser o Everson. Na bola parada, na bola aérea, o Everson vacila. Faz uma defesa, cai no chão, rola 10 minutos, estressa até o torcedor atleticano. Acho que não. Vou ser sincero com você. Na questão de idolatria ali dentre as traves, o Everson ainda está muito longe. Tem títulos, mas não. Ô Vanderlei, vou fazer uma pergunta aqui. Ele está falando de uma nova geração. Vamos falar do pessoal lá de trás. Um goleiro com histórico como o Everson, ele era mais bem lembrado pelos torcedores? Os torcedores eram mais afeitos a estar junto do goleiro? Ficavam cobrando demais? Como que era essa relação antigamente? É semelhante. Sabe por quê? Se ganha, o goleiro é herói, bom. né? Se perde, ele não presta, né? Infelizmente... Mas com tanto de título assim? Eu coloco ele entre os 4 melhores goleiros do Atlético. Eu também. Eu coloco ele, seria o João Leite, o Vitor, ele e o Ortiz também. Eu gostava muito do Ortiz, acho que foi um goleiro que teve... Tafarel, você gostou dele? Demais também. São 5 goleiros. Está entre os melhores goleiros do Atlético, na minha opinião. Mas a torcida... Pega no pé, né? É. E hoje temos jogos pela Copa do Brasil. 2 semifinalistas vão ser decididos nessa quarta-feira. Então, vamos ver aqui na tela os jogos. Vamos lá. Corinthians, não vai dar para você não, viu, meu amigo? Vai ser lá Neoquímica Arena, 9 da noite. Quem vai passar, Corinthians ou Juventude? Juventude vai passar, na minha opinião. Eu acho que passa o Corinthians devido ao fator caso. O fator caso e essas contratações também que vão ser apresentadas, né? No estádio. O Corinthians precisa... Perdeu o primeiro. Então, se o empatar da Juventude. Então, tá bom. Eu sou a Juventude. E o Furacão com o Vasco? Eu acho que o Vasco classifica, na minha opinião. Quem diria, né? A gente acho que vai ser unanimidade a gente falar que o Vasco classifica numa competição de mata-mata, né? Olha para você ver como que mudou. Mas assim, foi 2-1. A gente estava falando do Corinthians, 2-1 para o Juventude. Aqui é a mesma coisa, 2-1. Mas a diferença está na equipe do próprio Vasco mesmo. Eu acho que o Vasco ele não vai dar tanto poder de reação para o Atlético Paranaense comparado ao Juventude dar o poder para a equipe do Corinthians. Não, e o Atlético vai precisar jogar. E ele vai precisar administrar. É verdade. E ele tem um jogador que finaliza, né? Isso. E teremos ainda um jogo do Campeonato Brasileiro nessa quarta-feira. Internacional e Fortaleza vão se enfrentar daquela partida atrasada pela 19ª rodada do Brasileirão. Se o Leão do Pici vencer, assume a liderança do campeonato. Está na tela aí, ó. Internacional e Fortaleza, 7h30 da noite. E vai dar Leão do Pici. E você em casa, quer participar de promoção? Olha que bacana, nós temos uma super novidade para você. Placar Horizonte, em parceria com a loja Tontri Esportes, vai sortear vários produtos esportivos. Dessa semana é um par de luva de boxe. Pode ser para boxe ou Muay Thai, você que escolhe. Para você aí participar e quer começar também um esporte ou incentivar alguém, igual já está fazendo o Vanderlei, a praticar esporte, fácil demais. Para participar é simples. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Siga as regras de publicação e boa sorte. Resultado será divulgado na próxima sexta-feira. E não se esqueça de seguir o @Placar Horizonte e o @canal TVH. Participe e não fique fora dessa. E você também pode participar conosco pelo WhatsApp. Dê a sua opinião, o que está acontecendo aí, ó. O Leão do Pici vai passar? Eu acho que vai. E você? Mande a sua opinião no 971669238. Agora vamos ler algumas participações no WhatsApp. Vai estar aqui na tela, tá, gente? Vamos lá. Aí agora é áudio, é o Marcelão aí.
tarde, Placar Horizonte, galera do Placar Horizonte, Marcelo do bairro São Pedro, Vila Esteira. Assisto vocês todo dia. Ontem eu falei 1x0 Brasil e deu 1x0 Paraguai. Vamos ver semana o time mineiro. Abraço, Mateusão, Vanderlei, Rael, boa tarde. Boa tarde, obrigado, viu, Marcelo? Vamos ver agora o João Batista, que está pensativo ali, ó. Boa tarde. Eu não gosto do time de São Paulo, mas amanhã vou torcer bastante. João Batista no Mantiqueira. Será que ele é cruzeirense, hein? Será? A Osmar voltou e apareceu um homem. Boa tarde. Só dizer uma coisa. Obrigado, Uruguai. E fora Seabra. Aqui o Osmar do Nova Granada. Ele pega demais no pé dele, né? Mas tá certo isso aí. Fernanda, boa tarde. Podemos acreditar nesta seleção? Pois é muito pequeno futebol que vem apresentando. Fernanda Rodrigues, do bairro Goiânia A, em BH, para rimar, né? Boa tarde, Ailton, pessoal. O Brasil ontem tomou um gol aos 19 minutos do primeiro tempo e não teve forças para mudar. Mas deve trocar o técnico, os jogadores é quem tem que mostrar, porque estão na seleção. Wilman de Ponte Nova, grande Wilman, imagem de Nossa Senhora das Graças, maravilhosa ali, ó. Oi, amigos do PH, tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. E você por aí? Depois do 7-1, nunca mais jogou bola. Já passou na mão do Tite 2 vezes e ele afundou a seleção. Precisa de jogador que tenha amor à camisa amarelinha. Esses jogadores que saíram do Brasil estão milionários e perderam amor pela amarelinha. É o Oswaldo Silva, a opinião do torcedor, e a gente respeita tudo e todo mundo. E temos uma super novidade para vocês. Placar Horizonte, em parceria com as lojas Tontri Esportes, vai sortear vários produtos esportivos. Dessa semana é um par de luvas de boxe ou Muay Thai. Você que resolve aí. Para você que quer começar a praticar o esporte ou incentivar alguém a praticar. Para participar é muito simples. Aponte aí a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Siga as regras de publicação e boa sorte para você. O resultado será na sexta-feira, hein? Anota aí, sexta-feira. Não se esqueça de seguir o @Placar Horizonte e o @canal TVH. Participe e não fique de fora dessa. E agora nós vamos falar de quem, hein? Do Cruzeiro, porque o técnico Fernando Seabra pode ter uma baixa para o jogo do final de semana contra o São Paulo. O meio-atacante Álvaro Barreal está com dores no tornozelo esquerdo e não treina desde sexta-feira. A ausência dele pode ser uma perda muito grande para o Cruzeiro, Vanderlei? Sim, eu acho que é um jogador hoje que adquiriu a posição titular no time do Cruzeiro, é um jogador que ele consegue articular bem o lado esquerdo do Cruzeiro, tanto na parte ofensiva como na parte defensiva. Ele compõe bem o esquema tático ali do Cruzeiro, mas é um jogador que precisa ser preservado. Então, por causa, para ver se ele joga na outra semana contra na Sul-Americana. Então, acho que ele não vai jogar, deve jogar o Lautário e o Caio Jorge, e deve compor ali com o Matheus Pereira e colocar os 3 volantes no meio de campo. É a minha opinião. E seguindo com o nosso Placar Horizonte, na tarde dessa terça-feira, o Minas Tênis Clube realizou um evento para homenagear os atletas que participaram das Olimpíadas de Paris. Quem conta tudo sobre a cerimônia é a mais competente do Brasil, é o fenômeno da comunicação esportiva, a repórter Sara Zeferino. Fala aí, Sarinha. O Minas contou com 12 representantes nas Olimpíadas de Paris 2024. Esta foi a 17ª participação do clube tradicional da Rua da Bahia nos Jogos Olímpicos. Nessa terça-feira, o Minas fez questão de homenagear todos os atletas que estiveram em Paris, mas especialmente 2 medalhistas, Thaísa pelo vôlei feminino e o Guilherme Schmidt no judô. Thaísa, central do Minas, encerrou o ciclo na seleção brasileira com direito a mais uma medalha olímpica e fez questão de celebrar o valor e a importância da conquista. Cara, quantos times gostariam de estar ali e não conseguiram? Imagine a festa que estariam fazendo se tivessem conquistado. Então, tem que começar a entender que é uma conquista, sim. Tanto o bronze quanto a prata e o ouro. Eu encerro muito feliz, claro que seria perfeito se fosse o ouro, mas eu não diminuo a minha felicidade, nem diminuo toda a história
No evento dessa terça-feira, os homenageados receberam um pin com o selo olímpico do Minas e os medalhistas foram presenteados com uma placa em reconhecimento à conquista em Paris. Guilherme Schmidt, medalhista olímpico, foi um dos atletas celebrados durante a cerimônia e garante que os Jogos Olímpicos de 2024 trouxeram a ele mais experiência. Eu estou com 23 anos, as próximas Olimpíadas, se eu conquistar minha vaga, eu vou ser um atleta mais experiente, não vou ser mais estreante. Então, com certeza, isso é uma experiência muito boa que eu tive e essa medalha no equipe é uma motivação para seguir em frente, para conquistar a minha no individual. O central do Minas e da seleção brasileira, Isaac Viana, lamentou a ausência do Brasil no pódio do vôlei masculino em Paris, mas agora já pensa nos Jogos de Los Angeles em 2028. Infelizmente não foi como a gente imaginava, a gente trabalhou, mas isso é um processo. Isso em Los Angeles está logo ali, né? O trabalho tem que começar desde hoje, né? E a gente buscar um pódio. Eu acho que isso é importante para o Brasil e o Brasil merece estar novamente lá no topo. Pois é, o Minas Tênis Clube é um grande orgulho para a gente, né? Produz muitos atletas, muitos talentos, né, Vanderlei? É um clube que ele seleciona muito, né, esse grupo de jovens e vai desenvolvendo nas categorias que nós falamos, categorias de base mais novas, e ele consegue sempre fazer grandes equipes, no vôlei, na natação, né? Sempre foi um clube de destaque aqui em Minas e no Brasil. Esporte especializado em Minas Gerais, a gente deve muito ao Minas, né? Sem sombra de dúvida. A natação, você vê que a própria sede do Minas, ela tem muitas competições. Sim. Ele é um centro de competições de natação em todo o território nacional. O vôlei sempre está disputando em alto nível. Tem o basquete também, que anos anteriores estava Sim. ótimo. O Minas, ele, ao lado do Praia, são os dois centros de esporte geral, né? Que a gente costuma falar de esporte geral porque Isso. foge um pouco, Especializado, foge do futebol e foca em outras modalidades. E a gente sente orgulho. A gente viu o Isaac aí, a gente está tendo o Campeonato Mineiro de vôlei, começou, o Isaac é um cara muito bom. Beleza. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso programa, né, Vanderlei? Você não gosta, mas infelizmente eu tenho que dar essa notícia aqui. Obrigado, viu, Vanderlei? Um abraço à nossa equipe e a essa audiência maravilhosa aí. Beleza. Ô, Matheus, você veio hoje, mas você tem que voltar. Você é bom demais, tá? Ah, que isso. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, agradeço a audiência de todo mundo aí e até uma próxima, né? É isso aí. Você, amado telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã está convocado, hein? 13 horas, aqui com o seu Placar Horizonte. Deus abençoe a todos.